IFRN Campo Santa Cruz, curso completo de Física e a nossa segunda parte da trilogia está começando. Qualquer dúvida, e-mail institucional e o nosso WhatsApp. A nossa trilogia trata de energia mecânica e na parte 2 vamos se concentrar muito na resolução de questões de energia em várias situações, problemas envolvendo gráficos e também a presença de forças dissipativas. Sou seu fã. Dando continuidade, questão número 11. Opa, apareceu um gráfico que está mostrando a posição em centímetros. Cuidado pelo tempo em segundos. Vem lá do Paraná, dois objetos, A e B. O A é a linha pontilhada e o B é a linha contínua. Movem-se sobre a mesma linha reta. O gráfico acima apresenta as posições dos dois objetos medidas nessa reta em função do tempo. A curva para o objeto A é representada por uma linha tracejada e para o objeto B a curva é uma linha cheia. Carlos, o que é que ele quer nessa questão, hein, Carlos? O valor da energia cinética. Atenção, em alguns livros de física, principalmente de ensino superior, a energia cinética é representada pela letra K. Às vezes se confunde com a constante elástica, então fica atento, tá? Energia cinética às vezes aparece com a letra K. A energia cinética KB do objeto B, de massa constante, valendo 5 gramas, no instante 15 segundos é. Então, galera, preste atenção. Eu nem vou olhar para o objeto A. O enunciado da questão está fazendo referência ao objeto B. E quer saber qual é a sua energia cinética no instante 15 segundos. Então, vamos se concentrar apenas no gráfico do objeto B. Muito bem, Carlos. E vamos à solução, né? A primeira coisa para calcular a energia cinética do objeto B, já que eu tenho a massa, é ver qual a sua velocidade. Note que a velocidade do objeto B entre os instantes 10 e 25... Ô, Carlos, será que você tem como destacar para mim aí os instantes 10 e 25? Destaquei. Gente, isso é uma linha reta. Quando o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, a velocidade é constante. Anote aí. Quando o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, a velocidade é constante. E como é que eu encontro essa velocidade? Quem está em pé por quem está deitado. Ou a inclinação do gráfico com a horizontal. Então, como a velocidade é constante, eu posso calcular a inclinação em qualquer intervalo de tempo. E vamos encontrar, então, no instante 15 segundos, que seria a mesma coisa de qualquer valor entre 10 e 25, porque é uma reta entre 10 e 25 constante. Então, no instante 15 é a mesma do 11, do 12, do 13, do 14, do 16, do 17. É só fazer a inclinação do gráfico da posição pelo tempo. A velocidade, como você já sabe, é a derivada da posição em relação ao tempo, se você estiver estudando cálculo. Mas, de uma forma simples no ensino médio, é só dividir a variação da posição, que é o cateto oposto, que é a tangente do ângulo, pelo cateto adjacente. Essa diferença, gente, é de 0 para 4 dá 4 e de 10 para 20 dá 10. Então, 4 dividido por 10. Só que aí lembre que essa velocidade é negativa porque a posição está em movimento retrógrado, diminuindo. Então, 4 menos 0 dividido por 20 menos 10. Coloquei já o sinal negativo. Então, daqui eu vou ter que vai ser menos 4 sobre 10 centímetros por segundo, ou menos 0,4 centímetros por segundo. Professor, mas ele pediu no instante 15. Gente, não interessa. Qualquer valor da velocidade entre 10 e 25 é constante, eu posso calcular a inclinação com quaisquer valores, tá? Só que aí começa o detalhe. É necessário que essa velocidade seja em metros por segundo. Você sabe que 1 metro tem 100 centímetros, 10 ao quadrado de centímetros, e 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Então, eu posso escrever centímetro como 10 a menos 2 metros. Então, o módulo da velocidade, que é o que interessa, né? A energia cinética é v ao quadrado, então esse valor negativo aqui vai ficar positivo. Então, 0,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Opcionalmente,
eu posso escrever como 4 vezes 10 a menos 3. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente anda para a esquerda. Isso é opcional, embora esteja em notação científica. Está aí a velocidade. Mas eu preciso da massa agora. A massa está em grama. E eu preciso transformar para quilograma sistema internacional. Grama para quilograma é só dividir por 1000, né? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. 5 dividido por 1000, isso me dá 5 vezes 10 a menos 3. Esse 1000 seria 10 a terceira, passaria 10 a menos 3. Então agora, substituindo, tendo a velocidade 4 vezes 10 a menos 3, na fórmula da energia cinética. Então lá vou eu, a massa é 5 vezes 10 a menos 3 e a velocidade é 4 vezes 10 a menos 3. Está aqui a massa e está aqui a velocidade. Vamos elevar essa velocidade ao quadrado. Então fica 5 vezes 10 a menos 3, 4 ao quadrado é 16 e 10 a menos 3 eu faço menos 3 vezes 2, porque 10 a menos 3 ao quadrado, gente, é 10 a menos 3 que multiplica 10 a menos 3. Conserve e soma os expoentes. E aqui, com muito cuidado, 5 vezes 16 é 80, por 2 dá 40. E propriedade das potências, conserva a base e soma os expoentes 10 a menos 9. 10 a menos 9, se você não sabe, é a mesma coisa de nano, simbolizado por um N minúsculo. Então, a energia cinética no ponto B, ou do móvel B, é 40 nano, que é 10 a menos 9 metros por segundo. Portanto, letra C. Questão maravilhosa nessa alegria da nossa companheira aí. Tô contigo, hein? Mais uma questão de gráficos. Ei, gente, essa é espetacular. Questão número 12 do Enem PPL. Vamos a ela. Muito bonita essa questão. A transformação entre os tipos de energia cinética, chamou de EC agora, tá vendo? E a energia potencial EP em sistemas conservativos. Opa! A energia mecânica é constante, a soma da cinética com a potencial é sempre o mesmo valor. E ela é dada pela soma EC mais EP. Assuma que em um sistema conservativo, a energia mecânica é 12 kJ. Esse quilo é 10 a terceira, tá? Então, a energia mecânica é 12 kJ. Sendo observado que a energia cinética em quilojoules, dada em função do tempo em hora, apresentou o comportamento. Então, veja, ele está dizendo que a energia mecânica é 12 kJ, constante, e deu para você, aluno, questão do Enem, o gráfico da energia cinética em função do tempo em hora. Muito bem, Carlos. Eita. Pretende-se avaliar no período de 0 a 8 horas, vamos ver o gráfico, realmente ele vai de 0 a 8 horas, qual é o maior valor possível de ser atingido pela energia potencial nesse sistema conservativo. Então, ele deu um gráfico da energia cinética, disse que a energia mecânica era constante, 12 kJ, e quer saber onde é que a energia potencial assume o seu valor máximo. E que valor é esse? Muito bem, Carlos. Então vamos à solução. Questão muito bonita pela conservação da energia mecânica. A energia mecânica é 12 kJ. Ela é a soma da energia potencial com a energia cinética, que dá 12 kJ. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, gente. A energia potencial é máxima quando a energia cinética for mínima. Já vimos isso na aula anterior. Se você tem uma soma constante igual a 12, para que a potencial seja máxima, a cinética tem que ser mínima. Então, como esse gráfico é da cinética, basta eu procurar no gráfico onde a energia cinética é mínima. E é no instante 2 segundos, vamos ver no gráfico, no instante 2 segundos, o menor valor que esse gráfico assume é realmente no instante 2 segundos. E este valor vale 3 kJ. Então pensa comigo, se a soma delas dá 12 e o menor valor da energia cinética é 3, quanto é que vai ser a potencial, hein, Carlos? Potencial mais 3 é 12. Então, a energia potencial 12 menos 3, 9 kJ, que é a resposta da questão brilhante do Enem, letra B. A energia cinética sendo mínima, que é 3, a potencial é máxima 9, porque a soma tem que dar 12. Só que eu fiz o seguinte para você, viu? Eu ampliei a questão para você. Gráfico da energia mecânica em função do tempo em horas, 12 o tempo todo. E o da energia potencial, Carlos? Ei, gente, é só observar, hein?
Com cavidade para baixo, gráfico descendo, a potencial sobe. Quando a energia cinética está uma curva subindo, a potencial cai. Quando a cinética dá essa queda aqui, a potencial aumenta. Sempre em comportamento inverso, em forma de curvatura. E os detalhes. Quando a cinética, de novo, no tempo zero, quando a cinética é 7, a potencial é 5. Acompanhe o mouse. Quando a cinética é 3, a potencial é 9. Quando a cinética é 11 no instante 4, a potencial é 1 no instante 4. A soma tem que dar 12, né? Tá acompanhando. Aqui, no instante 8, a cinética é 7, a potencial é 5. Você viu que o comportamento do gráfico de baixo é exatamente o inverso do comportamento do gráfico de cima? Já vimos, cinética mais potencial dá 12. Em qualquer instante aqui, quando você somar o valor da cinética e o da potencial, tem que dar 12, que é sempre constante. Anote talvez a melhor questão da aula. Mais uma questão de gráfico vem lá do Paraná. Um objeto de massa 2 kg foi lançado obliquamente. Lembra que obliquamente ela chega lá em cima com uma certa velocidade, né? No ponto mais alto. A partir do solo e sua energia cinética variou no tempo desde o instante do lançamento até o instante que voltou ao solo, conforme mostrado no gráfico. Mais uma vez foi dado o gráfico da energia cinética em função do tempo. Eita, Carlos, tá ficando interessante as questões, viu? Sendo a gravidade 10 e considerando que a única força que atuou sobre o objeto enquanto ela estava no ar foi o seu peso, como o peso é a única força atuante e ela é uma força conservativa, a gente diz que o sistema é conservativo. Não existem atritos, a energia mecânica é constante durante todo o tempo. É correto afirmar que a altura máxima relativa ao solo atingida foi. Gente, a altura máxima refere-se à energia potencial. A energia potencial é máxima quando a cinética é mínima, conforme questão anterior, pois a mecânica é constante. Então eu já sei que a altura máxima é atingida quando a energia cinética é mínima e ela ocorre no instante 1,6 segundos, cuja cinética é 144. Muito bem, Carlos, vamos ampliar essa ideia, mostrando agora uma simulação do lançamento oblíquo. Esse ponto aqui, relativo à energia cinética de 144 no instante 1,6, é esse ponto mais alto aqui. Sim, porque a cinética é mínima quando a potencial é máxima. Veja o que eu escrevi. Lembre que é um lançamento oblíquo, a velocidade do corpo, como já dissemos, não é zero na altura máxima, devido justamente a ter essa velocidade horizontal. Assim como não existe resistência do ar, porque a única força atuante é o peso, sistema conservativo, eu vou aplicar a conservação da energia mecânica nos pontos A, que é o solo, no instante zero, e no ponto B, na altura máxima, que é correspondente ao instante 1,6 segundos. Então, explicando melhor. Se eu digo que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, eu vou conseguir calcular a energia potencial em B. Vamos comigo. Energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A. A energia mecânica em B é potencial de B mais cinética em B. A energia mecânica em A é potencial de A mais cinética em A. Mas, Carlos, no solo, a altura é zero, então a energia potencial é zero. Substituindo os valores agora, olha só. A energia cinética em B, segundo o gráfico, é 144, que é no ponto mais alto. E a energia cinética em A, o gráfico me mostra que a energia cinética é 400. Então, a energia potencial em B será a diferença 400 menos 144. Energia potencial em B, 256 joules. Daí, mg, altura de B, é 256. Foi fornecida a massa, que é 2 kg, a gravidade, que é 10, e a altura em B é o que nós estamos precisando na questão. Então, 2 vezes 10 vezes a altura de B é 256. 20 HB é 256. Passa o 20 dividindo 256. A altura do ponto B, 12,8. Então, veja, questão brilhante. No solo,
temos a energia cinética 400 e a potencial 0. Na altura máxima, temos a cinética 144 e calculamos a potencial. Com ela, eu consigo calcular a altura. Questão maravilhosa. Anote aí, viu, gente? Letra B de bola. E aí deu aquela cortada fulminante, acertando e pontuando para você. Mais uma de gráfico. Um corpo dotado de rodinhas ideais, inicialmente em repouso e apoiado sobre uma superfície plana, horizontal e livre de atritos, mais uma vez sistema conservativo, passa a receber a ação de uma força resultante horizontal de direção, sentido e intensidade constante. Força resultante constante. O esboço do gráfico que corresponde à variação da energia cinética desse corpo é: gente, se uma força atua sobre o corpo, ele vai acelerar o corpo, vai ter uma velocidade e ele quer saber como é o comportamento da energia cinética em função do tempo quando essa força está agindo. Então, para isso, vamos comigo. Tá aí, a velocidade inicial é 0, uma força está atuando sobre o corpo, então após certo tempo ele vai ter uma certa velocidade. Então, como essa intensidade é constante, o corpo vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, como vimos nas aulas 4 e 5. E sua velocidade pode ser encontrada por vovô e vovó assistindo televisão. A velocidade inicial é 0, daí a velocidade vai ser aceleração vezes tempo. Qual é a fórmula da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Só que a velocidade é a aceleração vezes tempo, como já mostramos. Vamos agora ter muito cuidado em elevar a ao quadrado e t ao quadrado. Daqui eu concluo que a massa é constante, a aceleração é constante porque é um m e o v. Então eu vejo que a energia cinética é o produto de um valor constante, que é essa parcela aqui, vezes t ao quadrado. Em outras palavras, a energia cinética é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Toda vida que você tem uma constante aqui, um valor constante, que eu vou chamar genericamente da letra K minúsculo, isso não é a constante elástica, é uma letra genérica K minúsculo, a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, onde K é valor positivo, porque massa é positiva e A ao quadrado é positivo. Então, como é o gráfico de algo que lembra uma expressão do polinomial do segundo grau, parábola com a concavidade para cima, portanto, alternativa correta, letra E. Carlos, 14 letra E, boy Carlão, gostei, viu? Chega, me deu um aperreio aí, olha eu aperrei. Muito bem, questão número 15, medicina da Albert Einstein. A figura mostra o trecho de um brinquedo que contém um loop circular de centro C e raio R, contido em um plano vertical. Uma pequena esfera de massa M passa por esse loop sem perder contato com ele. Então está aí o tempo todo em contato com a superfície. A figura mostra essa esfera no loop em duas posições, A de amor e B de bola. Sendo G a aceleração da gravidade local e desprezando atritos, mais uma vez sistema conservativo, o módulo da variação da energia cinética da esfera entre as passagens pelas posições A e B é... Gente, como o sistema é conservativo, eu vou dizer que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Mas observe que a questão é literal, só tem letras. Então, para resolver a questão, vamos com calma. Energia mecânica em B de bola é igual a energia mecânica em A de amor. Energia mecânica em B é potencial de B mais cinética em B. Energia mecânica de A é potencial de A mais cinética de A. Muito bem, Carlos, o nível de referência eu vou tomar em A, que é a posição mais baixa. Geralmente colocamos o nível de referência não necessariamente no solo, mas na posição mais baixa possível. Eu vou dizer então que a altura em A é 0. Então a energia potencial em A é 0, porque o meu nível de referência eu coloquei em A. Muito bem, Carlos. Daí eu fico então que a energia potencial de B vai ser a energia cinética de A. Essa energia cinética em B que estava no primeiro termo, passei para o outro lado. Mas por quê, Carlos? Porque ele pediu a variação da energia cinética entre os pontos A e B. Observe, ele pediu entre A e B. Então, a energia cinética de A menos a energia cinética de B. Minha gente, essa variação da energia cinética nada mais é do que a energia potencial do ponto B. E como é que se calcula a energia potencial do ponto B?
eu preciso saber, gente, a altura, né? A altura do ponto B em relação ao nível de referência. Então, com muita calma, eu vou imaginar esse triângulo retângulo aqui, onde eu vejo que essa altura do centro até B é Y. E isso aqui é exatamente o R, a hipotenusa. Então, eu consigo achar Y usando trigonometria. Então, você concorda que do triângulo B de bola, C de casa e D de dado, o seno de 45 é o cateto oposto, que é Y, pela hipotenusa, que é R? Muito bem, Carlos. Seno de 45 da matemática é raiz de 2 sobre 2. É igual a Y sobre R. Passa o R para o outro lado, então Y é a raiz de 2R sobre 2. Aí qual o detalhe? Esse mesmo Y aqui é o mesmo Y aqui embaixo. Essa altura aqui, ó, é a mesma daqui, né? Pela simetria. Então, a altura de B em relação a A é 2 vezes Y. Então, se eu multiplicar por 2, né, ó, a altura de B, eu vou ter Y mais Y, ou seja, 2Y. Então, 2 vezes raiz de 2R sobre 2, corta 2 com 2, a altura do ponto B é a raiz de 2R. Então, está feito. Porque se eu conheço a altura de B, a variação da energia cinética será, então, mg R raiz de 2. Questão interessante, onde eu apliquei a conservação da energia mecânica e a diferença das energias cinéticas entre A e B me deu exatamente mgr raiz de 2. Letra C, questão diferente, muito interessante, estou com você. E agora a gente volta a falar sobre aquelas questões de loop, montanha-russa, usando agora a resultante centrípeta, tá? Eu peço que você, neste momento, você retome as aulas 18 e 19 de resultante centrípeta para que aprofundamos melhor a resolução das questões. Então vamos lá, questão bonita, um brinquedo bastante comum em parques de diversões, a montanha-russa. Utiliza-se da transformação parcial de energia potencial em cinética e vice-versa, como princípio de funcionamento. É verdade, vai variando posição e velocidade ao longo do movimento. Uma das montanhas russas mais famosas do mundo, a Takabicha, cuja pista possui mais de 1 km de extensão, localiza-se lá no Japão e tem vista para o Monte Fuji lá no fundo, como vocês estão vendo. Nela, a subida inicial até o ponto mais alto, que está situada a uma altura aproximada de 50 metros do solo, é feita sob um ângulo de aproximadamente 90 graus, seguida de uma descida muito perigosa, vertiginosa, cuja velocidade no ponto mais baixo desse trecho atinge cerca de 30 metros por segundo em poucos segundos. Minha Nossa Senhora! Considerando um carrinho ocupado com uma massa total de 300 kg e que tem velocidade de 18 metros por segundo na posição de altura máxima, a energia mecânica perdida durante a descida é... Gente, cuidado, viu? Aqui não é um sistema conservativo. Então, como ele quer a energia mecânica perdida, basta calcular a energia mecânica lá em cima e a energia mecânica lá embaixo e ver quanto é essa diferença. A questão é mais simples do que você está pensando, viu? Vamos lá. Considerando que a velocidade na posição mais baixa refere-se aproximadamente à velocidade no solo, vamos considerar isso. A energia mecânica perdida refere-se, como eu disse, à diferença de energia mecânica no ponto mais alto e no solo, que é o ponto mais baixo. Então, para resolver a questão, vamos calcular essas energias mecânicas, um desenho esquemático para você, lembrando que a altura do ponto A é 50 metros em relação ao solo. Então, vamos calcular as energias mecânicas em A e em B e depois é só subtrair. A energia mecânica de A é cinética de A mais potencial de A. A cinética em A é massa vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2, mais a potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a altura de A. A massa foi dada que é 300, não pode cortar a massa, está somando, né? A velocidade em A é 18, 18 ao quadrado sobre 2. Massa é 300, gravidade é 10, a altura de A é 50. Fazendo continha, 18 ao quadrado é 324. Quanto é que dá 300 vezes 324 sobre 2? Pode fazer, dá 48,600.
300 vezes 10 vezes 50 dá 150 mil. Ao somar, encontrei a energia mecânica em A, 198.600. Em B vai ser menor, porque houve perda de energia mecânica. Então vamos agora calcular a energia mecânica no ponto B. Cinética em B mais potencial em B. Observe que a velocidade em B de bola é 30 e a altura de B é zero. Isso aqui dá zero, né, gente? Então ficamos que a energia mecânica em B é 300, 30 ao quadrado é 900 sobre 2. Como isso aqui dá zero, é só resolver isso aqui. 300 vezes 900 sobre 2, que me dá 135 mil joules. Gente, qual foi a perda? A diferença entre elas. A diferença é energia mecânica de B menos A, 135 mil menos 198.600, vai dar negativo, porque foi uma perda de energia mecânica. O atrito é um ladrão, roubou energia. Em módulo, isso me dá 63.600. Quando se fala perdida, gente, pressupõe-se já que é um sinal negativo. Então, 63.600, letra A. Você não teria uma alternativa 63.600 e menos 63.600. Se tivesse, seria menos 63.600, que é uma perda mesmo, tá? Então, letra A, questãozinha só para a gente relembrar que o sistema não é conservativo. Tome aquele café, tá certo? Questão 17 vem lá da Bahia. Num parque aquático, uma criança de massa 20 kg é lançada de um tobogã aquático, com velocidade inicial de 2 metros por segundo, de uma altura de 10 metros. Olha a figurinha. Onde a gravidade local vale 10. A água reduz o atrito, de modo que a energia dissipada entre os pontos A e B foi 40 joules, né? Aqui tem água, né, no tobogã, então reduz o atrito aqui de A para B. Vamos lá, né, Carlos? O que é que ele quer nessa questão, Carlos? Nessas condições, qual é a velocidade da criança ao passar pelo ponto B? Existe atrito, não esqueça disso. Então, para fazer a questão, vamos comigo. Primeira coisa, vou calcular a energia mecânica em A, depois vou calcular a energia mecânica em B, né? Cálculo da energia mecânica em A, Carlos. A velocidade que ele saiu foi dito na questão que era 2 metros por segundo e a altura em relação ao solo, 10 metros, que é esse H. Calculando a energia mecânica em A, potencial em A mais cinética em A. Potencial em A, massa da menina é 20, gravidade é 10, altura é 10. Massa é 20, a velocidade é 2 ao quadrado sobre 2. Fazendo a continha, tenho 2.000 aqui, 2 ao quadrado é 4, vezes 20 sobre 2 dá 40. A energia mecânica em A dá 2.040. Agora, cuidado, ele diz que de A para B, perdeu 40 joules. Então, como de A para B a energia dissipada foi de 40, a energia mecânica em B será esse valor menos o que eu perdi, 40. Chegarei em B com uma energia mecânica de 2.000, porque perdeu 40 de A para B. Então, a energia mecânica em B é 2.000. Então, 2.000 é igual. Qual é a altura do ponto B? A metade de 10, H sobre 2, que é 5. E ele quer saber qual é a velocidade. Então, lá vou eu. A energia mecânica em B é 2.000, potencial em B é 20 vezes 10 vezes 5, e a cinética 20 VB ao quadrado sobre 2. Com muita calma, 2.000 é igual. 20 vezes 10 vezes 5 é 1.000, mais 10V ao quadrado. Carlos, passa 1.000 para lá. 1.000 é igual a 10V ao quadrado. Ou 10V ao quadrado é 1.000. Passo 10 dividindo, V ao quadrado é 100. Tira a raiz, né? Qual é o número que é ao quadrado dá 100? 10 metros por segundo. É a velocidade que ele chega no ponto B, portanto, letra D. Observe que as duas últimas questões eu não pude dizer que a energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica lá embaixo, porque tinha atrito. Carlos. Letra D, resposta 17. Vamos a 18. Mais uma com atrito, né? Ela vem lá da Mackenzie, em São Paulo. Questão da Mackenzie diz o seguinte, minha gente. Um bloco de massa 5 kg, ele é lançado sob um plano inclinado do ponto A, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo lá embaixo. Considerando que a gravidade é 10, após percorrer 4 metros, como vocês estão vendo, ele atinge o repouso no ponto B. Então tem atrito, porque ele sai com uma certa velocidade e chega lá em cima com velocidade zero. Quer dizer,
Ele não está dizendo que tem atrito. A gente precisa calcular a energia mecânica em A e em B para saber qual foi a energia dissipada pelo atrito. Professor, por que é que o senhor não diz logo que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B? Porque ele não disse que o sistema é conservativo. Então, o que o aluno tem que fazer é calcular a energia mecânica em A, calcular a energia mecânica em B. Se forem diferentes, teve atrito. Ele deu que o seno de 30 é 0,5. Então vamos calcular inicialmente a altura H. Sim, porque eu preciso saber para saber a potencial em B, eu preciso saber a altura que ele atingiu. Mais uma vez, triângulo retângulo, se esse ângulo é 30, ele é um ângulo correspondente com esse aqui, 30 graus, vou usar o triângulo que eu estou mostrando aqui, ó. Seno de 30 é o cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é 4. 0,5 é H sobre 4. Passo 4 multiplicando, altura 2 metros. É a altura do ponto B em relação ao meu nível de referência que eu estou colocando em A. O nível de referência que eu estou pegando em A para anular a altura em A. E agora eu vou calcular as energias mecânicas de forma semelhante às duas questões anteriores. Para calcular a energia mecânica em A, eu já sei que a velocidade em A é 8 e a altura, considerando o nível de referência, é 0. E lá no ponto B, eu já sei que ele disse que parou, velocidade em B é 0 e a altura de B é 2 metros. Vamos calcular a energia mecânica em A. A energia potencial de A é 0, porque eu coloquei o meu nível de referência em A, a altura em A é 0. Eu posso colocar o nível de referência onde eu quiser, viu, gente? Como é o ponto mais baixo, eu vou considerar que a altura é 0, para facilitar meus cálculos. Então, qual é a massa dele? 5. A velocidade que ele saiu, 8 ao quadrado sobre 2. Quando eu faço essa conta, 5 vezes 64 sobre 2 dá 160. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Potencial de B, mais cinética em B. Lá em B, a altura é 2 metros. E a velocidade em B é 0, diz que ele chegou no repouso. Então, a energia mecânica em B é simplesmente a potencial em B. A massa é 5, a gravidade é 10 e a altura é 2. A energia mecânica em B deu 100. Me diga uma coisa, se a energia mecânica em A é 160 e em B é 100, teve uma energia perdida. A energia perdida é a final menos inicial. 100 menos 160 menos 60. Se tiver na alternativa menos 60, você marca. Vai depender das alternativas, né? A energia dissipada pressupõe que é negativa. Em módulo vale 60, todas as alternativas estão positivas e como fala em energia dissipada, deu 60. Sugiro que você faça essa questão também pelo trabalho da força resultante da aula anterior. Letra B, e os Vingadores em ação lá em Nova York. Boy Carlão no cafezinho. Eita, que obra-prima. Gente, eu gosto muito dessa questão dos militares da SpaceX, viu? Muito boa mesmo. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso no ponto A e passa a deslizar com atrito ao longo de um plano inclinado AB. Existe atrito de A para B. Plano que forma um ângulo de 60 graus com o eixo vertical. Cuidado! Onde estão indicadas as alturas dos pontos em relação ao solo. O ponto A está a 20 metros, o ponto B 15 metros. A partir do ponto B, o bloco cai sem ação de atrito nenhum, atingindo o ponto C no solo, conforme representado no desenho. Gente, então a energia mecânica em B de bola é igual à energia mecânica em C de casa, porque não tem atrito no trecho BC. Mas as energias mecânicas em A e B são diferentes porque tem atritos, tá? E o corpo vai tocar o solo no ponto C com uma velocidade de valor de 19 metros por segundo. No local, a gravidade é 10. Considerando todas as informações mostradas, ele quer saber a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho de A para B. Deu o cosseno de 60 e o seno de 60. Preciso da aula 17 de plano inclinado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o trabalho das forças dissipativas, no caso, apenas a força de atrito no trecho AB. Para isso, eu sei que a energia dissipada é o trabalho da força de atrito, que vai ser a energia mecânica em B menos a energia mecânica em A. Mas qual é o detalhe? Eu não sei qual é a energia mecânica em B,
mas eu tenho condições de saber quanto é em C de casa. Então preste atenção, aluno. Apesar de eu calcular o trabalho de A para B, a energia mecânica em B é igual em C. Eu vou usar ela porque eu conheço a velocidade em C e não conheço a velocidade em B. Então o aluno tem que estar muito ligado nisso. Apesar de eu estar pegando de A para B, eu vou calcular pegando a energia mecânica em C, que é igual em B, menos a energia mecânica em A. Caramba! Como é que se calcula a energia mecânica em C, Carlos? A potencial em C é zero no solo. Mas eu conheço a velocidade lá, né, gente? Conheço. Massa vezes velocidade em C ao quadrado sobre 2. A massa é 10, a velocidade em C é 19 ao quadrado sobre 2. Fazendo essas contas aí, fica 5 vezes 19 ao quadrado, 1.805 joules em C, que é igual em B, porque o sistema é conservativo. E agora eu vou calcular a energia mecânica em A. Potencial em A mais cinética em A. A cinética em A é zero, porque ele saiu do repouso. E a potencial em A será mg, a altura de A. Qual é a massa? 10. A gravidade é 10 e a altura é 20, que eu estou tomando em relação ao solo. A energia mecânica em A deu, então, 2.000 joules. De fato, gente, houve uma perda de energia mecânica. Carlos, eu ainda estou assim. Por que você pegou mesmo a energia mecânica em C, hein? Porque eu não conheço a velocidade em B, gente. Eu não podia calcular a energia mecânica em B de bola, mas eu posso calcular em C, que é igual em B. Percebeu o detalhe? Então agora eu tenho condições de saber quanto é o trabalho da força de atrito. É a energia mecânica em C, que é igual em B, menos a energia mecânica em A. É assim que a gente calcula o trabalho da força de atrito. 1.805 menos 2.000 dá menos 195. Preciso recorrer agora aos conhecimentos lá de trabalho. O trabalho da força de atrito no trecho AB é menos força de atrito vezes a distância percorrida de A para B. Ô Carlos, essa distância de A para B, mais uma vez, eu tenho que usar trigonometria triângulo-retângulo, né? Para conhecer AB, eu preciso da trigonometria. Eu já sei que o cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente, 20 menos 15 é 5. E a distância AB é o que eu quero. Cosseno de 60 na matemática é 0,50. É 5 pela distância de AB. Daqui eu vou dizer que distância de AB sobe, 0,50 passa dividindo. 5 por 0,50, Carlos, é 10. Vamos substituir então. Trabalho da força de atrito é menos 195, menos força de atrito vezes 10 que eu acabei de encontrar. Multiplicando por menos 1, 195 é igual a força de atrito vezes 10, passa o 10 dividindo. Força de atrito é 19,5 newtons. Anote essa questão, resposta letra C, questão brilhante, e curtindo aí na dancinha da física. Muito doido, Carlão. Esse povo não tem um pingo de juízo. Eita, que agora meu coração apertou. Vem lá da Paraíba, que questão doida, Carlão. Uma família decidiu ir no final de semana ao Beach Park. Que povo chique, Carlão. Lá em Aquiraz, na nosso querido Ceará. Está a 16 quilômetros de Fortaleza. Uma das atrações para o público é o toboágua Malucão, com 40 metros de altura, que tem a dimensão vertical de um prédio equivalente a 14 andares. Meu Deus! Em função da sua altura e inclinação, o toboágua proporciona uma descida extremamente rápida. Por essas características, o Insano é considerado o mais radical e maluco e doido dos equipamentos do gênero do planeta. Numa manhã de domingo, um jovem malucão, membro da família que foi visitar o parque, desce a partir do repouso, velocidade inicial é zero lá em cima, o toboágua, que tem altura de 40 metros, e mergulha numa piscina instalada em sua base. Claro, só vai descer no chão, né? Supondo que o atrito ao longo do percurso perca 28% da energia mecânica, e considerando que a gravidade é 10, qual é a velocidade lá embaixo? Então, não se conserva, já tem atrito. Informações da questão: a altura do ponto A, 40 metros em relação ao solo, saiu do repouso. Lá embaixo, a altura vai ser zero, vou considerar o ponto de referência no solo e a velocidade é o que eu quero.
A questão me disse que de A para B perdeu 28% da energia mecânica. Então, se perdeu 28%, lá embaixo será 72% da energia mecânica lá em cima. Oscar, por quê? O mundo da porcentagem é 100%. Se você perdeu 28, você vai chegar com 72 para completar os 100. Entendi, cara? Então, energia mecânica em B é cinética em B, mais potencial em B. Energia mecânica em A é cinética em A, mais potencial em A. Potencial em B é zero, porque a altura é zero. Cinética em A é zero, porque a velocidade é zero. Então, ficamos que a energia cinética em B é 0,72, porque 72 sobre 100 é 0,72 da energia potencial em A. Energia cinética em B, mVb ao quadrado sobre 2. Energia potencial em A, mgHa. Carlos, dá para cortar a massa, né? Dá, porque está multiplicando dos dois lados. Passa agora Vb ao quadrado sobre 2 igual a 0,72 GHa. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando para o outro lado. 1,44. Gente, eu já conheço a gravidade e a altura. Vb ao quadrado passa como raiz. A gravidade é 10. A altura do ponto A é 40. 400 vezes 1,44 dá 576. Qual é a raiz de 576? Você pode fatorar ou ver que 24 vezes 24 é 576. Então ele chega lá embaixo com a velocidade de 24 metros por segundo. Resposta letra D de dado. E a família tá feliz. E eu tô só no teclado comemorando aí. Muito bem, Carlão. Eita, que obra-prima, Universidade Federal Fluminense. Um toboágua de 4 metros de altura. É colocado à beira de uma piscina com sua extremidade mais baixa a 1,25 m acima do nível da água. Uma criança de massa 50 kg escorrega ao longo do toboágua a partir do repouso, conforme indicado na figura. Tô entendendo, Carlão, tô entendendo. Considerando que a gravidade é 10 e sabendo que a criança deixa o toboágua com a velocidade horizontal v e cai na água a 1,5 m da vertical que passa pela extremidade mais baixa do toboágua, determine a velocidade horizontal com que a criança deixa o toboágua. E letra B, qual é a perda da energia mecânica da criança durante a descida do toboágua. Muito bem, Carlos. O ponto de partida da questão é calcular a velocidade com que ela sai do toboágua. É possível fazer isso porque eu conheço essa distância vertical, que é 1,25, e o alcance horizontal, que é 1,5. A questão inicia pela aula 9, questão de lançamento horizontal, conforme está mostrado no desenho. Você não pode esquecer que o tempo de queda pode ser calculado na vertical. Na vertical, nós temos que a distância percorrida é 1,25. Eu estou pegando essa parte da questão, tá, gente? A velocidade inicial na vertical é zero. Lembra da aula 9? Equações do M e o V. Sorvetão, né? Posição em Y vai ser quanto? 1,25. Posição inicial, vou tomar meu eixo de referência aqui, ó, na saída do toboágua é zero. Velocidade inicial na vertical, não é a horizontal, é a vertical que eu estou calculando, é zero. A gravidade é 10, 10t ao quadrado sobre 2. Então, 1,25 será igual a 5t ao quadrado, né? Esse 10 passa dividindo 2. 5t ao quadrado é 1,25. Vou dividir 5 por 1,25, dá 0,25. T ao quadrado é 0,25. Raiz de 0,25. Eu posso escrever raiz de 0,25, se você tiver sem calculadora, como 25 sobre 100, né? Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Então, o tempo para cair, meio segundo. Com esse tempo, eu consigo calcular a velocidade horizontal, né? Porque na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Isso é aula 9, tá, gente? Horizontal, movimento uniforme, fórmula do sorvete. Distância percorrida na horizontal, que é o alcance, 1,5. Espaço inicial é zero, a velocidade é o que eu quero e o tempo que ele gastou para cair é o mesmo que ele anda na horizontal, 0,5. 0,5V é 1,5, passa dividindo. 3 metros por segundo é a velocidade com que ele deixa o toboágua. E com isso agora eu consigo ver a perda de energia mecânica. Por quê? Eu vou saber quanto é a energia mecânica lá em cima e quanto é a energia mecânica lá embaixo, que eu já sei a velocidade. E o detalhe,
O nível de referência eu vou colocar agora na saída do tubo-água. Oxe, Carlos, por que você não bota na água? É porque se eu colocar o nível de referência aqui, gente, eu vou anular a altura de B, que fica mais fácil de fazer a questão. Então vamos calcular a energia mecânica em A, tomando o nível de referência não na água, mas na saída da criança do tubo-água. Repito, o nível de referência o aluno pode colocar em qualquer local que ele desejar. Perfeito? Então, bora comigo. Energia mecânica em A, potencial em A, mais cinética em A. Cinética em A é zero, porque partiu do repouso. Potencial em A eu conheço a altura, ó. Então é a massa da criança 50 vezes 10 vezes 4. Energia mecânica em A, 2000. E agora eu tenho como calcular a energia mecânica em B, porque eu sei que a altura é zero, nível de referência, e a velocidade eu calculei pelo lançamento horizontal. 3 metros por segundo. Potencial em B é zero, tá vendo? Ó, nível de referência. Massa vezes velocidade em B ao quadrado sobre 2. Então, 50, que é a massa da criança, vezes 3 ao quadrado sobre 2. Isso dá 450 por 2, 225. Galera, a perda é a diferença. 225 menos 2.000, menos 1.775. Em módulo, 1.775. Questão simplesmente espetacular. Resposta da A, 3 metros por segundo. Resposta da B, 1.775. E cuidado com o IT, tá? Quero apenas lembrar você. Carlão, eu não podia ter feito no começo que a energia mecânica em A é igual a em B, não. Em nenhum momento ele disse que era um sistema conservativo. A saída teve que ser por lançamento horizontal para você encontrar a velocidade lá embaixo. Perfeito? 22 segue uma linha parecida. Em uma mesa de 1,25 metros de altura, é colocada uma mola comprimida a uma esfera conforme a figura. Sendo a esfera de massa 50 gramas e a mola comprimida em 10 centímetros, se ao ser liberada a esfera atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa, com base nessas informações, pode-se afirmar que a constante elástica da mola é... Deu a gravidade. Então, com muita calma, lá vou eu. Começando a solução exatamente igual à questão anterior. Calcular a velocidade horizontal da esfera. O tempo de queda é igualzinho à questão anterior, porque a altura é 1,25, né? É a mesma altura da questão anterior. Então, 1,25 é igual. Posição inicial é zero. Velocidade inicial na vertical é zero. Vai dar o mesmo resultado, né? 5t ao quadrado é 1,25. T ao quadrado é 0,25. Eu dividi o 5 pelo 1,25. Raiz de 0,25, 25 sobre 100, que dá 0,5 segundos. É o mesmo cálculo do tempo de queda que a gente fez na questão anterior. Agora, a velocidade será calculada para um alcance de 5 metros. Então, na horizontal, sorvete. Distância percorrida na horizontal, 5. Espaço inicial, considerando o referencial na partida, é 0. A velocidade é o que eu quero. E o tempo, meio segundo. Passa dividindo 0,5. A velocidade com que ela sai é 10 metros por segundo. Com essa velocidade, eu consigo agora descobrir pela primeira vez, fazendo questões com mola, que vai aparecer com bastante frequência na próxima aula. Eu agora vou calcular a constante elástica da mola. Ô, galera, você concorda comigo que toda a energia potencial elástica na mola armazenada foi convertida em cinética, já que não existe atrito? Sim, Carlos. Então eu vou dizer que toda a energia potencial elástica da mola será convertida em energia cinética. A energia mecânica inicial, gente, é só a energia potencial elástica da mola. E a energia mecânica final é só a cinética imediatamente antes de ser lançada. Então, a energia potencial, Kx ao quadrado sobre 2, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Eu vou cortar os dois, que está dividindo igualmente, e fica Kx ao quadrado é igual a mv ao quadrado. Os dados eu já tenho, com os cuidados do sistema internacional. A nossa massa é 50 gramas, tem que transformar para quilograma, então eu divido por 1000, dá 0,05 kg. Centímetro eu divido por 100, dá 0,1 metro. E a velocidade que saiu, 10 metros por segundo. Então, K vezes 0,1 ao quadrado é 0,05 vezes 10 ao quadrado. K vezes 0,01 é 0,05 vezes 100. K vezes 0,01 é 5.
passa dividindo 0,01. 5 por 0,01, está aí a constante elástica, 500 newtons por metro. Carlos, essas duas últimas questões exigiu muito de mim, né? Eu tive que ter conhecimento sobre lançamento horizontal, que é a aula 9, mas eu tenho a força, você é o He-Man, ou se você for She-Ra, eu tenho a honra. E é isso que dizia, era. Ei, Carlão, tu é top, viu, meu irmão? Questão de número 23, lindíssima. Essa questão andou caindo no Enem muito parecida, tá? O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com diferentes tensões de ruptura. A tabela mostra aí as 5 opções de corda. A corda 1 aguenta até 4.200, até a 5 que aguenta 29.000. Tá aí o balanço, né? É solto de uma altura de 1,2 metros, o comprimento da corda é 2 metros, e ela atinge a posição mais baixa, né? Exatamente após 1,2 metros de queda. Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que uma pessoa de 60 kg ao se balançar parta do repouso, como você acabou de ver, de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço, que é a mais baixa, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são. Ele está dando as opções aí das cordas, tá? Ele pediu para considerar que a gravidade é 10, sistema conservativo, não tem nenhum atrito e que as cordas não esticam, ou seja, não há energia potencial elástica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na questão é calcular a velocidade da pessoa no ponto mais baixo. Então, para isso, eu vou dizer que a energia mecânica lá embaixo é igual à energia mecânica lá em cima. Energia mecânica lá embaixo, cinética de B mais potencial de B. Energia mecânica lá em cima, cinética de A mais potencial de A. A energia cinética, aliás, a energia potencial em B é zero, porque eu peguei meu nível de referência aqui, e a energia cinética em A é zero, porque a velocidade é zero. Portanto, ficamos energia potencial em B, mv ao quadrado sobre 2, e a energia potencial em A, mgh. Vou cortar as massas, né? Eu posso fazer isso. Deixa eu cortar logo as energias e as massas. Fica que V ao quadrado é 2GH. Então, V ao quadrado é 2 vezes 10 vezes 1,2. V ao quadrado é 24. Galera, é muito importante que o aluno entenda mais uma vez. Em A, não tem cinética, por isso que ela foi cortada aqui. Em B, não tem potencial, que eu considerei o nível de referência aqui, cortei a potencial. Então, a velocidade ao quadrado em B é 24. Daí, tendo a massa, a velocidade ao quadrado, que é 24, o raio, que é o próprio comprimento da corda, e a gravidade, eu consigo calcular a tensão. Agora eu preciso das aulas 18 e 19, porque eu sei que, como se trata de um movimento que lembra um círculo, existe uma resultante centrípeta em B. E essa resultante centrípeta em B, conforme aulas 18 e 19, vai levar em conta que tem uma tração apontando para o centro e o peso para baixo. Então vai ser tração apontando para o centro, ela vem em primeiro lugar, lembra que tem uma tração aqui, menos o peso, que é igual à resultante centrípeta, massa, vezes a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Então daqui eu vou escrever o quê? T menos a massa é 60, a gravidade é 10. A velocidade ao quadrado... Ah, Carlos, por isso que você não tirou a raiz, né? Anote aí. Toda questão envolvendo círculos com energia mecânica, é muito importante deixar V ao quadrado, porque na fórmula da resultante centrípeta tem V ao quadrado. Assim como também na da energia cinética. Então, T menos 600 é igual. 24 por 2 é 12, vezes 60, 720. Passa para o outro lado, tração 1320. Mas cuidado. O enunciado disse que a corda tem que resistir 7 vezes mais a esse valor. 7 vezes 1320 dá 9.240.
Então eu tenho que ter cordas que aguentem no mínimo 9,240. As únicas possibilidades são 3, 4 e 5. Tem que ser maiores, porque o limite é 9,240. 3, 4 e 5, obra-prima, parecidíssima com a do Enem, tá? Então, letra C, lindíssima questão, me emocionei, questão linda, não deixe de resolver e vamos tomar café. Mais uma obra-prima, incluindo resultante centrípeta. Questão de número 24. A figura acima representa o trecho de uma montanha-russa na qual os carrinhos foram projetados para que cada ocupante não experimente uma força normal contra seu assento com intensidade maior do que 3,5 vezes seu próprio peso. Então eu tenho que ter cuidado que a normal não pode ser maior que 3,5 vezes o peso, ou seja, a normal 3,5 vezes o peso. Eita, Carlos, considerando que os carrinhos têm uma velocidade de 5 metros por segundo lá no início, de altura 40 metros, e que não tem atrito, qual é o menor raio de curvatura que o trilho deve ter no ponto mais baixo? Questão lindíssima, né, gente? Não tem atrito, energia mecânica lá em cima é igual a energia mecânica lá embaixo. Agora, vamos ter cuidado, porque a gente vai ter que começar a questão pela imposição da normal ser no máximo 3,5 vezes o peso. Então a questão não começa por energia mecânica. Não, Carlos, porque eu vou começar pela imposição da normal. Por isso que o aluno tem que ter muito cuidado. A partir de agora a gente vai trabalhar muito essa dicotomia. Eu começo por centrípeta ou por mecânica? Então vamos lá pegar o ponto B lá da aula 19. A gente viu que no ponto B temos a força normal e o peso. Então, normal menos o peso tem que ser igual a restante centrípeta. Só que a questão disse que a normal era 3,5 vezes o peso, o limite. 3,5P menos P é igual a restante centrípeta em B. Então, 2,5P é mVb ao quadrado sobre R. Peso é massa vezes gravidade. Observe que eu posso cortar a massa. Então, fica 2,5G é igual a VB ao quadrado sobre R. O que eu faço agora? Passo R para o outro lado. Então, VB ao quadrado é 2,5 GR, só que G é 10. Então, VB ao quadrado é 25R. Vou guardar essa informação. Com ela, eu vou para a energia mecânica agora. Lembra que eu disse que você deixava V ao quadrado? Porque tanto a energia cinética como a resultante centrípeta tem V ao quadrado. Guarda essa informação e agora eu vou usar a conservação da energia mecânica. Energia mecânica em B é igual a energia mecânica em A. Não tem atrito. Energia mecânica em B é potencial de B mais cinética em B. Energia mecânica em A é potencial em A mais cinética em A. Nível de referência, vou adotar no ponto B. Ô, Carlos, por que você não botou o nível de referência no solo? Poderia ser. A altura de B era 10, a altura de A é 40. Mas se eu colocar o nível de referência em B, eu zero a altura em B, e a altura em A vai ficar a diferença 40 menos 10. Opcional. Faça no solo que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, desta maneira, considerando o nível de referência em B, isso não muda o resultado, tá, gente? A energia potencial em B é 0 e, lá vou eu, cinética em B, mVb ao quadrado sobre 2. Potencial em A, mGHA. E cinética em A, mVa ao quadrado sobre 2. Com isso, consigo cancelar as massas, ficamos Vb ao quadrado sobre 2 igual a GHA mais VA ao quadrado sobre 2. Então, como VB ao quadrado é 25R, lembra que eu calculei isso pela centrípeta? Cara, que massa! A gravidade é 10, a altura em A é 30, considerando o nível de referência em B. VA ele deu 5 ao quadrado sobre 2. Então, daqui, 25 sobre 2, 12,5R. 300 mais 12,5 aqui, né? Então, ficamos que 12,5R é 312,5. Passa o 12,5 dividindo e, por incrível que pareça, o resultado é um número inteiro, o raio é 25 metros, letra A. Gente, questão para você revisar lindíssima. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Nossa próxima aula encerra a trilogia. Abração!